A dramatização que se segue é baseada no testemunho de vários visionários. E o que eles dizem em breve ocorrerá no planeta Terra. Nos últimos anos, o mundo tem presenciado surpreendentes visões nos céus, embora nada se compare com a beleza do céu dessa noite. Testemunhos afirmam terem visto aparições que surgem dos céus. Filmagens e aparições de símbolos religiosos continuam a se acumular. Há informação de visitações ocorrendo em cidades e vilas ao redor do mundo. Tanto os videntes quanto os missionários que predisseram a ocorrência desses eventos aparecem para fornecer respostas. Dizem que devemos considerar os visitantes como benevolentes e que vieram para nos auxiliar a entrarmos numa nova era de paz e unidade global. Por mais estranho que pareça, até agora, os governos não ofereceram outra explicação. Fiquem ligados para uma entrevista com um homem que disse ter visto anjos de luz que os visitam desde 1995. Os supostos anjos predisseram a chegada dessa nova era. Numa distribuição Comev. Mensagens dos Céus. Versão brasileira Dublamix, Rio. Mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O reino paranormal e sobrenatural. Como uma pessoa comum deve reagir a supostas aparições que visitam a Terra? São inexplicáveis. Mesmo assim, milhões acreditam na possibilidade de que esteja acontecendo. Aparições recentes de Maria foram informadas em quase todas as nações habitadas. Seriam legítimos tais eventos? Deus estaria nos mandando um recado? Qualquer que for a sua resposta, uma coisa é certa. A aparição da Virgem Maria atrai milhões de pessoas de todos os cantos do mundo. Por todo o mundo, informações de eventos sobrenaturais estão atraindo milhões de pessoas a locais de aparição da Virgem Maria. Milhares de videntes de todo tipo de origem descrevem uma bela mulher jovem que brilha com esplendor radiante. O cabelo dela está se erguendo, ela é linda e bem grande. E ela subiu? Ela subiu, ela era bem grande, está ali de pé. Foi uma visão incrível, paralisante demais. Uma
coisa maravilhosa, sabe? Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que pensar. Ela era incrível, parecia que tinha vindo de outro mundo. Havia uma luz enorme. Ela aparece como uma mulher viva, tridimensional e pulsante, envolta numa luz extraordinária. Os que a viram descrevem-na e admitem que a Rainha dos Céus transcende a descrição humana. Milhões acorrem para locais de aparições para encontrar a Sagrada Virgem Maria. Imagine que de 15 a 20 milhões de seguidores de Maria visitam um único santuário em Guadalupe, México, por ano. O santuário é dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu em 1531 para Juan Diego. Muitos dos peregrinos afirmam que os milagres continuam a acontecer em Guadalupe hoje pela contínua presença de Maria. Na Bósnia, destruída pela guerra, uma estimativa de 30 milhões de peregrinos visitaram Medjugorje, desde o início de aparições da Virgem Maria em 1981. Além de 6 videntes que regularmente recebem mensagens da Virgem, milhares de peregrinos dizem terem tido sinais e sofrido milagres, curas, e afirmam terem ouvido a voz de Maria em Medjugorje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vata vijeke vjekov. Amen. Em Conyers, Georgia, Nancy Fowler recebeu mais de 100 mil visitantes em sua fazenda num único dia. Os peregrinos vieram de toda parte, inclusive de longe, para ouvir a mais recente mensagem da Virgem. Peço que me ouçam. Que escutem o que tenho a dizer. E que confiem em mim. Que confiem em mim. Contem para os meus filhos que estão Contem a vivos. seus filhos. Muitos seguidores acreditam que a Mãe Abençoada esteja presente. Atualmente, ela tem aparecido centenas de vezes por todo o mundo. Há muita gente que vê. Nancy é um dos elos. O tempo se esgota e Nossa Senhora disse que vai aparecer em toda a parte. Com certeza está acontecendo alguma coisa. Os que acreditam agora têm prova e precisam convencer os outros. 2 cientistas da Colômbia vieram à fazenda ontem para estudar Fowler e disseram que ela realmente vê alguma coisa quando entra em transe. A atividade cerebral é igual a ter entrado em coma, mas ela fica acordada e reage a tudo. Conyers, na Geórgia, não é o único lugar. Há relatos de aparições em quase todos os estados da América. De Nova York à Califórnia, foram documentadas visitas de uma mulher sobrenatural que se identifica como Maria, mãe de Jesus. Mas o fenômeno não é só na América. Ela aparece em toda parte. Em 1997, a revista Newsweek fez uma matéria de capa com a popularidade crescente de Maria. O artigo diz: de muitas maneiras, o século XX pertenceu a Maria. De quase todos os continentes, videntes informaram mais de 400 aparições da Virgem, mais do que em 3 séculos reunidos. E somadas, essas visões apontam para que o movimento mariano acredite ser a era milenar de Maria. Em Lourdes, na França, a aparição de Maria, que se intitula Imaculada Conceição, atrai 5,5 milhões de peregrinos ao santuário todos os anos. Eles vêm para beber da fonte milagrosa e adorar Maria. Relatos de curas foram documentados. A devoção à Virgem Maria em Lourdes e em todo o mundo é surpreendente. O Santuário Mariano na Polônia, de Nossa Senhora de Jasna Góra, atrai uma estimativa de 5 milhões de peregrinos por ano. Conhecida como a Madonna Negra da Polônia, ela é considerada a rainha da Polônia pelo Papa João Paulo e pelos fiéis.
Rei Casimiro, o Grande, ele declarou Nossa Senhora da Polônia, algo em comum. O padre Simon Stefanowicz explica a importância e a presença de Maria em Jasnagora para o povo da Polônia. A devoção é bem forte e difundida. Há constantes revelações e aparições de Maria em resposta às orações e na fé em Deus e através dela, isso é certo. Certamente o movimento mariano possui âmbito internacional. Em Knock, na Irlanda, uma única aparição atraiu milhares para orar e visitar o local de aparição. Este santuário de Maria foi visitado por 4 papas durante o século, inclusive pelo Papa João Paulo II, que fez uma peregrinação a Knock em 1979, e Madre Teresa, que visitou o local em 1993. Pesquisadores e especialistas dizem que as aparições ocorrem em todo o mundo. Nos últimos anos, estive em vários países pelo mundo e fiz algumas observações. As aparições de Maria têm ocorrido por quase todas as regiões. Uma das observações que fiz é que quando as aparições acontecem, há fenômenos sobrenaturais associados a elas, inclusive curas, sinais e milagres, como as pessoas os chamam. E não há qualquer dúvida quanto à sua credibilidade e de que estejam acontecendo. Sem dúvida, milhões de pessoas afirmam estar tendo visões de Maria. E eu acho interessante que nos últimos 150 anos a devoção de Maria tenha aumentado através da proclamação da Imaculada Conceição e da Assunção de Maria. E que mais orações estejam sendo dirigidas a ela. Por isso não me surpreendo com a ocorrência de aparições. A devoção de Maria se tornou mundial. Eu acho que irá se tornar maior ainda, não apenas na América do Norte, mas já está se tornando maior na América do Sul e na América Central, onde estive por diversas vezes e onde ela já é imensa. Se você não acredita em Maria, você é realmente banido. As aparições de Virgem Maria são sobrenaturais, não há dúvida. Começando por Medjugorje e se espalhando pela Croácia. As pessoas são devotas de Maria porque é um poder sobrenatural. Diferentemente de outras supostas atividades paranormais, as provas indicam que as aparições da Virgem Maria sejam de origem sobrenatural e que suas intenções sejam puras. Suas frequentes mensagens para que oremos, nos voltemos para Deus e trabalhemos para a paz indicam uma disposição benevolente. Não podemos também descartar os bons frutos atribuídos às suas aparições. Muitos indivíduos alegam que se aproximaram mais de Deus depois do encontro com a Virgem. Outros testemunham sinais e milagres como provas de que Deus enviou Maria nesses últimos tempos. É muito maior do que realmente é por causa dos milagres que acontecem aqui. Há muletas deixadas até no canto e pessoas que são curadas aqui. O óleo, como você pode ver, está nas mãos. Ele encharca, está cheio de óleo. Há recipientes e tudo aqui. Pode ver esse copo aqui, por exemplo. Agora ela está produzindo óleo. É, realmente é algo comum no Egito. Acontece muito. E estão acostumados. Por isso não é incomum. O incomum é ter acontecido aqui na América. As chances que as pessoas têm de ver um milagre aqui e acreditarem em alguma coisa que muita gente não acredita só de ouvir alguém contar. A senhora está me entendendo? Dizem que Deus age de forma misteriosa. Eu vi a Virgem, ela saiu das nuvens e eu vi a silhueta dela. Vi a Virgem Maria usando uma coroa de ouro. Maria transformou a prata em ouro. Era de prata pura. As contas e o crucifixo agora é de ouro. Eu toquei a cruz do lado de fora com o meu rosário e ele simplesmente se transformou em ouro. Não é ótimo? E o jovem silencioso cria um quadro após outro da Virgem Maria, juntamente com estatuetas com o líquido que sai dos olhos. O que acha que é no algodão? Lágrimas de Maria. As lágrimas de Maria.
Você acredita que fisicamente seja isso mesmo? As lágrimas de Maria. É um milagre. Não acha que isso seja óleo aromático? Não. É impossível. O óleo que surge não pode ser aromático. Veja só. De onde vem? Não vem de outro lugar, vem dos olhos. Vai tirar uma foto de lá de trás, mas você chamou de óleo. É óleo. Eu quis dizer que é o óleo que unge os doentes. Além dos sinais sobrenaturais, numerosas curas genuínas foram registradas. David Parks se curou de um câncer terminal em peregrinação a Medjugorje. Eu fui a Medjugorje espiritualmente falido, com apenas algumas semanas de vida. Eu padeci de uma doença grave durante 12 anos e sofri 10 cirurgias. Ao sair da última delas, me disseram que teria apenas semanas de vida. Aí eu fui encontrar nossa Sagrada Mãe e fui até o local e ela apareceu e recebi cura física e, o mais importante, a cura espiritual. Toda a minha vida se transformou pelas mensagens de Nossa Senhora. Ela pede apenas que rezemos, 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 rezemos. Todos os sinais apontam para uma atividade monumental no reino sobrenatural. A Bíblia antecipou esses eventos de final dos tempos? Que papel as aparições de Maria teriam nos dias que se seguem? Maria irá criar a paz e a unidade mundial. Ela é a chave para isso. Ela disse que o coração imaculado dela irá triunfar. E acho que será muito em breve. Ela disse que no final, seu coração imaculado irá triunfar e que haverá um tempo de paz. Então, se obedecermos os pedidos de Nossa Senhora e de rezarmos o rosário, todos os dias, para o mundo se consagrar e a seu coração imaculado, e para que todos façamos as devoções nos primeiros 5 sábados, no final, Nossa Senhora disse que seu imaculado coração irá triunfar e que haverá um tempo de muita paz e de muita bondade no mundo. A aparição de Santa Maria está mais frequente atualmente do que era antes. Porque, pelo que vemos através das lentes teológicas, os tempos escatológicos estão se aproximando. O final dos tempos está próximo, o mal está intenso. E, através da história, sempre que houve alguma coisa como essa, Deus entrou em cena, com Maria como comandante, chefiando todas as forças que possui. Está vendo como as pessoas a amam nessa congregação mariana? Esses eventos são realmente notáveis. Milhões de fiéis devotos de todo o mundo seguem e obedecem às aparições de Maria. No entanto, a Bíblia nos ensina a testar todos os espíritos, mesmo aqueles que vêm em nome de Cristo. Como cristãos, acreditamos que a Bíblia seja a palavra inspirada de Deus para a humanidade. Vamos nos desviar um pouco e examinar algumas das provas que demonstram que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e é a nossa única fonte de discernir a verdade espiritual. A soma da tua palavra é a verdade. Salmos 119 e 160. Eu creio que a Bíblia seja a palavra inspirada de Deus, em virtude da realização das profecias no Velho Testamento. Há mais de 300 previsões relativas ao Messias e sobre sua primeira vinda, que Jesus cumpriu ao vir para a Terra. Há muitas profecias que nós podemos examinar. A Bíblia diz que ele nasceria de uma virgem. Sabemos que isso aconteceu. A Bíblia também nos fala que ele nasceria em Belém, da Judéia. Isso aconteceu. Daniel, no capítulo 9, diz que ele, o Messias, teria que nascer antes da destruição do templo da cidade de Jerusalém em 70 DC, por Tito e pelo exército romano. E Jesus cumpriu essas profecias. O Salmo 22 graficamente descreve a morte cruel, a crucificação de Jesus Cristo. E esse salmo foi escrito 1000 anos antes que a crucificação fosse um método de punição com a aparição.
entanto, a Bíblia registra que nem todas as aparições originam de Deus. A única forma de testar as experiências relacionadas à Bíblia é fazer isso de forma bíblica. Porque se abraçarmos experiências fora da Bíblia, não há dúvida de que seremos enganados. Não é surpresa para seguidores que a aparição de Maria proclame temas bíblicos. Temos um exemplo da Senhora de Medjugorje. Meus filhos, hoje estou convocando para que orem com o coração. Através desse tempo de graça, quero que cada um de vocês se una a Jesus. Porém, sem uma oração incessante, não poderão sentir a beleza e a grandiosidade da graça que Deus lhe está lhes oferecendo. Larry Lewis é dentre um crescente número de indivíduos que se converteu porque acredita que as aparições sejam bíblicas. Eu fui ministro protestante durante mais de 30 anos em diferentes áreas de ministério e estava feliz, contente, emocionado com isso. E eu era pastor da Igreja Metodista Unida e numa de minhas pregações fomos cegados pela Mãe abençoada. Ela surgiu do nada e revirou nossa vida. Por exemplo, em Medjugorje, tudo que a Virgem diz está nas Escrituras. Ela afirma o que sabemos ser verdade e, ao fazer isso, nos estimula na medida em que, em momentos de nossas vidas, quando as coisas podem estar difíceis, possamos voltar nossos olhos para Jesus e segui-lo. Stephen Behan, um orador conhecido de conferências marianas, esteve presente em Assembleias de Deus antes de se tornar um religioso. Procuramos certos sinais positivos, conversões, como mudanças de vida. E eu acho que em Medjugorje, quando os bispos perguntaram ao Santo Padre durante a sua visita, ele mencionou conversões por toda parte em Medjugorje. E isso é bom. Ele disse que reza por Medjugorje. Então nós resolvemos examinar o conteúdo. E, por incrível que pareça, tem a mesma estrutura básica que o Evangelho. Arrependimento, jejum, oração pela renovação da igreja, a volta aos sacramentos. Todas essas coisas autenticam o fato de que estejamos lidando com algo real. Por esses e outros motivos, a Igreja Católica Romana aprovou várias aparições. Além disso, o Papa João Paulo foi chamado de o Papa Mariano. Ele acredita que a Virgem de Fátima tenha salvo sua vida e 2 vezes consagrou o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria, atendendo ao pedido da aparição feita em Fátima. Além disso, o Papa escreveu surpreendentes palavras em seu livro Cruzando o Limiar da Esperança. Depois de minha escolha como Papa, me tornei mais envolvido nos problemas da Igreja Universal e passei a ter a convicção de que no nível universal, se a vitória vier, ela será trazida por Maria. Cristo irá conquistar através dela porque Ele quer que as vitórias da Igreja, tanto presente quanto futuras, estejam ligadas a ela. A devoção mariana do Papa é realmente surpreendente. Eu consideraria o Papa João Paulo II um Papa mariano, porque ele visitou todos os santuários de Maria no mundo nos seus primeiros anos de mandato, e ele os escolheu até Kinnock, na Irlanda, e disse ter alcançado o objetivo de sua peregrinação quando visitou o santuário de Maria. Eu chamaria indubitavelmente o Papa João Paulo de Papa Mariano. Ele é amplamente conhecido em todo o mundo como sendo o Papa Mariano. E mais importante do que as convicções do Papa, dos numerosos milagres ou dos aparentes bons frutos, é o fato de que as aparições tenham, em certas ocasiões, estimulado a leitura da Palavra de Deus. Queridos filhos, hoje eu lhes peço para ler a Bíblia em suas casas todos os dias. Coloquem-na num lugar visível e sempre lembrem de lê-la e de orar.
As mensagens das aparições possuem muitas verdades da Escritura. Mensagens para orar, ler a Bíblia e confiar em Jesus são bíblicas. É possível que Deus tenha enviado a Sagrada Maria para nos acordar desse entorpecimento espiritual. Marcas em torno do prédio, mas não formam um padrão como o dela. Eu acho que é uma verdade. É um milagre. É a forma de Santa Maria chamar a atenção das pessoas. Apesar das evidências das aparições serem benevolentes, um grupo de cristãos se preocupa que o fenômeno venha a ser um grande engodo. As Escrituras nos advertem claramente que Satanás é um mestre do logro e que ele pode aparecer como um anjo de luz. E sabemos que a palavra de Deus é a luz. Por isso, Satanás pode realmente se manifestar na forma da verdade ou parecer ser a verdade e, apesar disso, nos enganar. Satanás é como um leão que ruge em busca daqueles que pode devorar. Ou, como disse Paulo, ele é o que faz planos para enganar o mundo inteiro. Ele é o Deus desse mundo que cega as mentes dos que não creem para que eles não possam ver a luz do glorioso Evangelho. Ele possui um plano mestre para enganar. Eu acho que devemos testar cada experiência através da palavra de Deus. Acho que está claro que, no caso de Pedro, que teve uma experiência maravilhosa na transfiguração de Cristo e, mesmo assim, em seu próprio apostolado, ele escreveu que temos uma palavra mais certa da profecia e se referia à palavra de Deus. Esse é o padrão pelo qual devemos julgar todas as coisas, sem nossa própria experiência pessoal, porque as experiências são bastante não confiáveis. Para testar criticamente essas manifestações, iremos examinar as mensagens que receberam a aprovação completa da Igreja. Ou aquelas mensagens que levam a insígnia do bispo católico local. E de Medjugorje, embora não formalmente aprovada, foi abertamente aceita por vários bispos, cardeais e pelo próprio Papa. As mensagens que se seguem representam mensagens comuns da aparição de Maria. Queridos filhos, hoje eu os convido a se perguntarem por que estou há tanto tempo com vocês. Eu sou a mediadora entre vocês e Deus. Não se deixem tomar pelo medo ou pelo esmorecimento. Tenham grande confiança na força da intercessão e na mediação de sua Mãe Celestial. Muitas aparições transmitem a mensagem de que Maria é a intercessora ou mediadora para a humanidade. Isso contraria a Escritura, porque no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz que Jesus Cristo vive para interceder pelos santos. E em 1 Timóteo e também em Hebreus, a Bíblia declara que há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. Para que alguém fosse o mediador entre Deus e o homem, ele teria que ser totalmente Deus e totalmente homem e não ter pecados. E Jesus Cristo é, de fato, totalmente Deus e totalmente homem. Meus filhos, eu sou a mãe dos bons conselhos, mediadora, que tenta convencê-los a ouvir o chamado. Minha mensagem é de fé, de amor e de esperança. Mais do que tudo, ela traz a reconciliação entre os povos e as nações. É a única coisa que pode salvar esse século da guerra e da morte eterna. Jesus é a única forma, a única verdade, a única vida. Ele é o construtor de pontes entre Deus e o homem. Se você tentar pegar um desvio à esquerda ou à direita, jamais chegará lá. É apenas através de Jesus o sofrimento na cruz. Pedro escreve, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. E o livro de Hebreus também declara, mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado.
Eu frequentemente ouvi prelados e pessoas ligadas à Igreja Católica ensinarem que Maria sofria pelos pecados, dizendo que eles não entendem o que significa sofrer pelos pecados. Sofrer pelos pecados significa sofrer de forma vicária, como substituto, e significa aceitar a punição infligida por Deus. A palavra de Deus deixa isso claro em Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e isso profeticamente se refere a Cristo. O último versículo de Romanos 4 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões. Pedro diz que Jesus é o Cristo e que, portanto, suportou nossos pecados. E sofrer pelos pecados envolve a morte, porque o preço dele é a morte. Portanto, Maria não sofreu absolutamente por nós. Essa comparação poderia prosseguir indefinidamente, como a aparição atribui a Maria praticamente cada atributo encontrado apenas em Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz que todos pecaram, com exceção de Jesus. E a aparição declara não ter pecados. Jesus é o novo Adão, a aparição declara ser a nova Eva. Jesus ascendeu fisicamente, embora a aparição diga que Maria foi fisicamente assumida. Jesus sozinho destruiu as obras de Satanás, e a aparição diz que Maria irá esmagar a serpente. A Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã, enquanto a aparição se refere a Maria como a estrela da manhã. Apesar das declarações da aparição, Deus zela por sua glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Examinamos apenas mensagens aprovadas pela Igreja e as de Medjugorje. E mesmo assim, elas claramente contrariam a Bíblia. Certamente a humilde serva do Senhor jamais chamaria atenção sobre si mesma. Nem a Virgem Maria iria contradizer a palavra de Deus. Se não é a Maria de Nazaré, como explicar esses acontecimentos? Quem ou o que estaria por trás dessas manifestações? Esta aqui tem a mãe abençoada. Como podem ver, é a mãe abençoada. Aqui, ó. Nós vimos o milagre do sol, vimos o sol girando e ficamos muito emocionadas. Eu vi a cruz bem no sol e depois eu vi o halo no meio do sol e depois eu vi um outro círculo. Algumas das mensagens das aparições são vergonhosamente não bíblicas. Eu sou quem está ligada à Santíssima Trindade. Eu sou a Virgem da Revelação. Mas Deus declara, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Meus filhos, eu sou a porta para o paraíso e o auxílio na terra. No Sermão da Montanha, o Senhor se referia à longa estrada que levaria à destruição, e muitos encontrariam aquele caminho. Mas depois ele fala sobre a estrada estreita, em suma, ele próprio, e que poucos a encontrariam. Portanto, nessa estrada estreita só há um caminho para Deus. E Jesus disse, eu sou a porta, e certamente quem por mim entrar será salvo. Só há um caminho para o céu, e é através do Cristo crucificado. Há muitos outros problemas. Por exemplo, a aparição ordena que seus seguidores venerem suas imagens. Como mãe, eu quero lhes dizer que estou aqui com vocês, representada pela imagem que aqui está. Cada uma de minhas imagens é sinal de minha presença e os lembrará de sua Mãe Celestial. Portanto, devem ser honradas e colocadas em local de grande veneração. Devem olhar com amor para cada imagem de sua Mãe Celestial. Isso contrasta com a ordem do Senhor fornecida no Deuteronômio. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo.
para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. A aparição também pediu que fossem construídos santuários para sua homenagem em todo o mundo. Eu ardentemente desejo um templo construído para mim aqui, onde eu possa aparecer e demonstrar todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção. Eu sou sua mãe misericordiosa. A maioria das aparições pede que se construam santuários. E milhares deles foram construídos por todo o mundo. E as pessoas vão lá se ajoelhar perante a Maria. Eu os vejo ajoelhando, andando de joelhos em Fátima e outros lugares. E eles fazem isso por penitência, tentando obter a graça de Maria. Não é preciso fazer isso. Além do mais, não precisamos dos favores de Maria. Precisamos da redenção de Cristo, de sua graça e misericórdia. Eles nos vêm de graça, não por obras, senão não seriam graças. Portanto, não se pode obtê-las. E jamais, na Bíblia, ninguém se prostrou diante de Maria, mesmo quando ela estava dando à luz a Jesus Cristo. Quando diz que eles o adoraram, eles não se curvaram diante de Maria ou de José. Quando as aparições apontam para Maria e pedem que as pessoas lhe façam grande reverência, que a honrem com santuários e outras coisas, isso vai de encontro à Escritura, pois Jesus nos disse que o Espírito Santo nos levaria a adorar Jesus e apenas a Ele. As aparições que ainda hoje existem não são de Maria da Bíblia, porque as aparições chamam a atenção sobre si mesmo. E a Maria da Bíblia apontava para Jesus Cristo. Se as aparições não são de Maria, quem então estaria aparecendo? Ironicamente, a própria aparição nos dá a resposta. Eu sou Maria, a rainha dos céus e dos anjos. Ela é sem dúvida a rainha dos céus, ela é a mãe de Deus. É a nossa mãe. Não há outra mulher nesse mundo que possa se comparar à nossa mãe abençoada. Frequentemente surgem dizendo ser a rainha dos céus. É interessante à luz da Escritura, porque no Velho Testamento, Jeremias fala sobre a rainha dos céus como uma abominação diante de Deus. Repetidamente no livro de Jeremias, Deus identifica a rainha dos céus como uma deusa pagã e reprime seu povo de segui-la. Meu povo apanha lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu e oferecem libações a outros deuses a fim de me provocarem a ira. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Jeremias 7, 18, 20. Sempre que eu ouço o título Rainha dos Céus, lembro da profecia do livro de Jeremias. Quando Deus, Jeová, proíbe as pessoas de oferecerem sacrifícios à Rainha dos Céus e que isso era contra a sua vontade. E que ele fica irado porque ele é um ciumento. Um Deus zeloso e que não dá a sua glória para ninguém. A única referência à Rainha dos Céus na Bíblia é de uma divindade mulher que foi condenada por Deus nos capítulos 7 e 44 de Jeremias, no Velho Testamento. E acho que esse título ser dado a Maria da Bíblia é extremamente... Ele é o construtor de pontes entre Deus e o homem. Se você tentar pegar um desvio à esquerda ou à direita, jamais chegará lá. É apenas através de Jesus e ponto final. A Bíblia declara com clareza: há apenas um Deus e um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo. A aparição não só proclama ser nossa mediadora e intercessora, mas também diz ser nossa advogada junto a Deus. O mundo se degenera de tal forma que foi necessário que o Pai e o Filho me enviassem ao mundo, para todos os povos, para ser advogada deles e para salvá-los.
1 João 1,2 nos diz que se qualquer homem pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Apenas Cristo é justo e, portanto, Ele, com sua justiça, pode interceder e advogar pelos pecadores. Essas regras pertencem exclusivamente a Cristo e não podem, de forma alguma, ser atribuídas a Maria. Jesus Cristo é nosso advogado. Ele jamais sugeriu que alguém chegaria até ele através de Maria, não nessa terra, nem em outra. Isso não está declarado e, portanto, denigre Jesus Cristo. Porque não podemos ir direto a ele. Ele é meu Salvador, é ele que me ama. E disse que chegaremos ao Pai através dele. Então, onde entraria Maria? A Bíblia não diz isso. Além dessas alegações, a aparição diz que veio para salvar o mundo. Eu os conclamo a se abrirem totalmente através de mim, para que através de cada um de vocês eu possa ter a capacidade de converter e salvar o mundo. Eu apenas sou capaz de salvá-los das calamidades que virão. Aqueles que colocam a confiança em mim serão salvos. Minha filha, nessa hora eu sou a arca para todos os seus irmãos. Eu sou a arca da paz. Eu sou a arca da salvação. A arca onde meus filhos devem entrar se quiserem viver no reino dos céus. Eu acho que é importante o que diz Mateus capítulo 1, quando o anjo aparece para José para anunciar o nascimento. Ele primeiro menciona Maria, que dará à luz a um filho. Esse é o papel dela, dar à luz a um filho. E depois ele diz a José o que deverá fazer, que deverá chamá-lo Jesus, porque ele salvará todos de seus pecados. Então, Maria devia dar à luz a um filho, José devia dar seu nome, mas Cristo é o Salvador. Ele irá salvar as pessoas de seus pecados, e é claro que Pedro afirma em sua primeira epístola que não somos redimidos através do ouro e da prata corruptíveis, mas com o sagrado sangue de Cristo, como o Cordeiro sem mancha nem pecados. Só há um Salvador dos homens. Cristo mesmo disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estejam perdidos. Maria reconhece que é pecadora e que precisa de um Salvador. E isso nós podemos ver pela Escritura, que ela pede que Jesus se torne o seu próprio Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que bela declaração de Maria. Veja a simples e humilde Maria. O apóstolo Pedro proclamou que Jesus é a pedra angular e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E na Bíblia Deus proclama em Oséias 13:4: não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Além do mais, a aparição atribui a si outras características que apenas Deus possui. Por exemplo, ela diz ser onipresente. Jamais estarão sós. Meu coração imaculado irá ser seu refúgio e o caminho que os levarão a Deus. Em todos os momentos devem ser o que eu gostaria que fossem. Em cada momento devem fazer o que eu faria. Não tenham medo, porque sempre estarei perto de vocês. Não fiquem tristes. Eu estou com todos vocês, mesmo que não me vejam. Eu sou a mãe de todos os pecadores. Uma coisa impressionante sobre as aparições é que ela declara estar no mesmo lugar, na mesma hora, por todo o mundo. Isso é declarar ter atributos de divindade. Somente Deus tem o atributo da onisciência, da onipresença e da onipotência. Estão atribuindo qualidades de Deus a Maria, que foi uma humilde serva do Senhor, obediente a Ele, um exemplo maravilhoso para os fiéis, mas certamente não é a Maria onipresente, onisciente e onipotente do catolicismo romano.
É claro que Jesus Todo-Poderoso prometeu a seus seguidores: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A aparição se proclama como a corredentora. Eu estou aqui como corredentora e advogada. Tudo deve estar concentrado nisso. Repitam comigo. O novo dogma será o dogma da corredentora. Até que eu seja reconhecida onde a Santíssima Trindade deseja que eu seja, eu não pararei de exercer completamente o meu poder. No trabalho maternal de corredenção e de mediação universal de graças. A ideia de que Maria seja a corredentora de Jesus Cristo é contrária ao entendimento bíblico. Uma coisa é ser um pouco heterodoxo, um pouco periférico, mas outra coisa é ir diretamente em oposição à verdade central da Bíblia. Não estamos falando de detalhes. Muitas denominações possuem exagero de ponto de vista sobre questões periféricas. Estamos falando em contrariar o tema central do Evangelho. E quando digo Evangelho, eu falo sobre o tema que Deus expôs em Gênesis capítulo 3 até o final. E é por isso que tais afirmações, alegações, são antibíblicas. Não apenas não bíblicas, são antibíblicas e, portanto, perigosas. Em Apocalipse lemos sobre Jesus: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E através da Bíblia Deus reitera que apenas Ele seja o Redentor. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Além dessas asserções bíblicas, a aparição de Maria alega sofrer e até mesmo expiar os pecados. Eu amo vocês mesmo quando estão longe de mim e de meu filho. Eu peço para que não permitam que meu coração derrame lágrimas de sangue pelas almas que estão se perdendo através dos pecados. Por longo tempo venho sofrendo por vocês. Para que meu filho não os abandone, eu sou forçada a orar para ele sem parar. Por mais que façam, jamais poderão reparar a dor que senti por vocês. Eu corajosamente afirmo que o sofrimento dele se tornou meu sofrimento, porque o coração dele era meu. E como Adão e Eva trocaram o mundo por uma maçã, de certa forma, meu filho e eu redimimos o mundo com um coração. Em muitas aparições que as pessoas têm de Maria hoje em dia, ela declara sofrer e expiar com Jesus. Isso não é bíblico, porque a Bíblia declara que Cristo sofreu por nossos pecados. Na verdade, quando ele morreu, ele disse que tudo estava terminado, que tinha pagado por nossos pecados e por nosso... 4 de Jeremias, no Velho Testamento. E acho que esse título ser dado a Maria da Bíblia é extremamente ofensivo. Além do mais, a Rainha dos Céus frequentemente aparece com um bebê, presumivelmente Jesus. Queridos filhos, estou com meu filho nos braços. Eu quero lhe pedir que seja luz para todos nos anos que virão. Quero lhe invocar novamente para viver minhas mensagens. Às vezes, nessas aparições, Maria surge segurando um bebê, Jesus vivo. E, novamente, eu diria que isso é uma artimanha do inimigo. Porque Jesus, como sabemos, foi crucificado como homem e não irá voltar então como um bebê. A Bíblia diz claramente que ele irá
voltar como homem para salvar este mundo. Novamente, isso evidencia as pessoas que buscam a verdade, que essas visões ou aparições não são de Deus. Pedro escreve: pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e a potestades. Se Jesus está em seu corpo glorificado, reinando nos céus, então a rainha dos céus deve estar apresentando um falso Cristo. A rainha dos céus existe há milênios, seduzindo e enganando o povo de Deus. É possível que ela seja a entidade que personifica Maria. A Bíblia indica que ela estaria ativa durante os últimos dias. As Escrituras nos falam de uma mulher perversa, uma senhora e rainha que irá enganar as nações? No livro do Apocalipse, há o relato de uma rainha que irá influenciar o mundo. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, João revela parte de sua visão, que nos últimos dias haverá uma mulher malvada que fará parte de um logro que enganará todo o mundo. E há referência de que a mulher seja uma rainha.